Olá, tudo bem? Esse é o 11º livro, 1 Reis 16, e contém 34 versículos. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão, e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que fez e as suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel, e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou e o feriu e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor falada contra Baasa pelo profeta Jeú. Por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois, com os seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento, naquele mesmo dia, Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si, e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova, e andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel, e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, o que fez e as suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor.
No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidonios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Fim do capítulo. Som da Bíblia apresentou 1 Reis 16.